A Bíblia diz o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Quem está falando aqui, irmãos? É Deus. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Preste bem atenção agora no versículo. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Jesus, nesse momento, fala com o casal após ter dado Adão e Eva todo o jardim, todas as frutas para eles comerem. De repente ele fala: olha, existe uma árvore que você não pode comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ele deu essa ordem mostrando que aquela árvore mostrava de quem era o planeta, quem era o dono. Ele deu a oportunidade de que Adão e Eva administrassem o planeta Terra, mas aquela árvore mostrava quem ditava as regras ou as ordens naquele planeta, no nosso planeta. É a mesma coisa de uma empresa. Você que chega, a não ser que você seja uma pessoa autônoma, você chegar numa empresa, você vai trabalhar talvez das 8 até as 5 horas, das 8 até as 6 horas, porque você tem um horário para cumprir pré-estabelecido pelo seu patrão. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus ele é o patrão de todas as coisas e Ele estabelece as regras. E Ele disse: desta árvore você não vai comer, é só dessa árvore. Porque no dia em que você comer, você vai o quê? Morrer. E aí a serpente, em Gênesis 3, verso 4, então disse a serpente à mulher, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Queridos, a doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina diabólica. E repito, está sendo gravado, e é isso que a Bíblia diz. A doutrina da imortalidade da alma, a ideia de que você nunca vai morrer, a ideia de que se você comer da fruta, você não vai morrer, vem da serpente, vem do diabo. Todas as coisas apontam aqui, a serpente mentiu para a mulher. Inclusive, se você pegar o ideograma da China, da mentira, pasmem, é uma árvore com uma serpente. Para você descrever a mentira no ideograma chinês, é uma árvore com serpente. A primeira mentira que a serpente disse para a mulher é que ela não morreria. E a voz da serpente que foi dita lá no Éden veio ecoando até hoje, até os dias de hoje. Vamos ver mais alguns textos que mostram sobre isso. Então, Ezequiel, capítulo 18, verso 4 e verso 20. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar essa, morrerá. O texto é bem claro, não é verdade? Todos aqueles que pecarem, morrerão. E aí você deve estar pensando: mas Luiz, aí está falando de alma. O corpo pode até morrer, mas a alma não. Vamos entender um pouquinho sobre o que é alma. Então, Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem, ou a mulher, foi feito alma vivente. Então, de acordo com a palavra de Deus, você tem uma alma, como é muito pregado nas igrejas, em outros lugares, que você tem uma alma, ou você é uma alma? De acordo com o texto bíblico, quando você tem o pó da terra, o fôlego de vida que vem de Deus, você é considerado alma vivente. E olha só o Gênesis 3, verso 19, abre a sua Bíblia. Em Gênesis 3, no verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, para nós entendermos a alma vivente, ou que nós entendemos como alma,
Na verdade é pó da terra, mais fôlego de vida. Quando você perde o fôlego de vida, você deixa de ser uma alma vivente e passa a ser apenas um corpo. Uma pessoa que está descansando. E quando nós falarmos no domingo que vem sobre o juízo, nós temos duas mortes. A primeira morte que nós vamos sofrer, se é que nós vamos sofrer, porque Cristo já está às portas, a primeira morte é considerada apenas um sono. Então, se você conhece alguém que descansou no Senhor, alguém que veio a falecer, tenha a esperança de que se Jesus voltar, e Ele vai voltar, Ele vai ressuscitar essa pessoa e nós viveremos juntos na eternidade com Jesus. Amém? Agora, se nós não aceitarmos, nós passaremos pela segunda morte, que aí é a morte eterna. É exatamente aqui. É quando o pó da terra perde o fôlego de vida. Como que nós entendemos a palavra alma? Então, quando nós olhamos no texto hebraico, nós temos esta palavra aqui, que significa nefesh. Nefesh é alma. Quando nós olhamos a sua possível tradução, então você pode ver como vida, pessoa, alma, apetite. Pode ser até apetite. Criatura ou mente, mas nunca um fantasminha. Já viu nesses filmes que a alma da pessoa vai lá e puxa o pé? Não tem isso. E aí, eu pesquisei na internet, e eu gostaria de mostrar para vocês uma alma penada. Uma alma penada. Eu vou colocar a foto aqui para vocês. Não está dizendo que alma não é criatura. É a alma, criatura aqui, penada, cheia de pena. Eu estava fazendo esse evangelismo numa cidade do interior de São Paulo, e aí eu estava fazendo no quintal de um irmão. E aí eu falei assim, ó, irmã, eu quero te mostrar uma alma penada aqui e agora. Eu não tinha o PowerPoint, e aí eu falei para eles que eu ia mostrar uma alma penada ali naquele momento. E todo mundo ficou assustado. Aí o irmão dali da casa tinha algumas galinhas. Eu falei, aqui, ó. A irmã deu risada, falou assim, achei que ia ver um negócio. Eu falei, não. É isso que é uma alma penada. Esse negócio de espírito que aparece, isso não é alma. Isso é qualquer coisa menos alma. Olha só um vídeo para mostrar mais ou menos como que foi a criação do mundo. A criação do homem. Primeira coisa que Adão, eu não sei se ele era, esse aí parece japonês, né? Mas eu não sei se Adão era desse jeito, se ele era, como Ellen White diz, com cerca de 4 metros de altura. Vocês estão me olhando aqui, eu tenho 1,80, imagina, 2 vezes maior que eu. Um homem de cerca de 4 metros de altura, Adão, e Eva mais ou menos a essa altura também. A primeira coisa que ele viu ao abrir os seus olhos foi a face de Jesus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós somos feitos para vivermos eternamente com Deus, mas infelizmente por consequência do pecado nós temos a morte. Só que Deus manifestou o seu Filho amado Jesus Cristo para que Ele passasse por esta morte e hoje nós temos a oportunidade de vivermos mais uma vez eternamente com Ele. Amém? Como nós entendemos, então, essa ideia de alma na Bíblia? Olhamos para Gênesis 46, verso 27, fala o seguinte, todas as pessoas da casa de Jacó vieram para o Egito, foram 70. Aqui está falando que foram 70 fantasminhas que desceram? Não, está falando o quê? Pessoas. E aí, quando a gente olha no livro de Deuteronômio, que é a repetição desse verso, olha só, Deuteronômio capítulo 10, versículo 22.
com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. Eu não consigo imaginar Moisés escrevendo que ele viu 70 fantasminhas assim andando, descendo para o Egito. Eu não consigo. O que ele está querendo dizer aqui nos dois textos? 70 pessoas desceram para o Egito. Eclesiastes capítulo 3, versículos 19 e 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa questão do espírito é o fôlego de vida. É o que tem a nossa parte espiritual e também a nossa parte mental, o seu raciocínio lógico. E nós temos também o físico, que é o pó da terra. Isso é praticamente barro. Eu tenho quase 100 quilos aqui de barro. É pesado, é bastante barro. Tem gente que tem menos barro, tem gente que tem mais barro. A gente fala, né, que quando está molhado, então está mais pesado, então o barro fica mais pesado quando está molhado. Salmos 146, verso 4. Sai-lhes o espírito, e deles tornam a pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus, o quê? Desígnios. Então não tem como falar, nossa, fulano de tal morreu, e agora ele está orando por mim. Não existe, por quê? Todos os desígnios perecem quando a pessoa morre. Se a pessoa tem um plano de casar, e ela vem a óbito antes, o seu sonho morre com ela. Por isso você precisa aproveitar a vida enquanto você está vivo. E aproveitar a vida não é você beber, usar drogas, isso você está destruindo a sua vida. É você fazer as coisas enquanto tem tempo. Você precisa dizer eu te amo para a pessoa que você ama enquanto você está vivo. Não adianta você querer pedir desculpas quando a pessoa morrer. Não adianta você querer agradar a pessoa colocando flores no caixão dela depois que ela está morta. Ela não vai ver. Ela não está olhando lá de cima, ela está descansando no pó da terra. Porque você é pó e ao pó você tornará. Você está descansando no pó da terra. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e versículo 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Essa ideia de sepultura, mundo dos mortos, você vê o diabo cutucando a pessoa, isso não existe na Bíblia. Então, se a pessoa que morreu não conhece coisa alguma, e todos os seus sonhos e inveja morreram, não tem como ela estar viva no inferno. E quando a gente fala que existe esse tal do inferno, a gente está colocando um trono para Satanás, e ele não tem trono. Quem tem trono é Cristo. Satanás não tem trono. Satanás ele não reina em nenhum lugar. Quem reina em algum lugar é Cristo que reina sobre essa terra. Amém? Quem é o rei de todas as coisas é Cristo. Satanás não tem trono. Infelizmente ele tenta colocar em algumas culturas, em algumas religiões, que ele tem um trono. Isso é mentira. Porque ele sempre fala mentira. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, aqui a palavra traduzida é inferno, porque no inferno para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É essa palavra que o pessoal geralmente traduz como inferno, é sepultura, é morte. Não existe você ficar ali num fogo eterno. Eu dei exemplo uma vez para uma mãe. Você que é mãe, que talvez você me entenda, você é pai também, você que é filho, eu tenho certeza que você já aprontou na sua vida. Eu também já aprontei, muito. Já aprontei demais. E eu apanhei bastante. Minha mãe fala que eu era teimoso. Não aprontei assim de fazer coisa errada, assim, mas aprontei quando era criança.
Imagina você que tem um filho, que você quer ter um filho, ou uma filha, e aí essa criança, ela pega um isqueiro, abre onde você coloca combustível no carro que você acabou de pagar a primeira parcela, você pagou 50 mil no carro, você pagou só a primeira parcela. A criança pega um isqueiro, ou um fósforo, taca dentro do tanque de combustível e o carro explode. Eu estou colocando uma coisa grave. E aí você perdeu cerca de 50 mil reais. E aí a criança, chega na hora de você punir ela. E aí você pega uma cinta, pega a parte de ferro dela, você pede para a criança ficar de costas na parede, você pega o cinto e dá 10 vezes nas costas dela. Uma criança de mais ou menos 5 anos. E aí você dá 10 cintadas nas costas dela, com toda a força que você tem no braço. E aí você faz isso durante 2 minutos, que você vai dar ali cerca de 20 cintadas. Experimenta fazer isso com uma criança de 5 anos, que seja de 10 anos, durante 5 horas. Experimenta fazer isso com uma criança durante 2 dias inteiros sem parar. Quando você olhar, as costas dela já vai estar sangrando, e ela vai começar a gritar, com um grito de desespero, falando, por favor, para. E você, sem dó nem piedade, vai continuar batendo nas costas dela. Durante 1 mês, você vai estar batendo nas costas delas e ela está implorando para que você tire a vida dela, porque ela não aguenta mais sofrer. Eu te pergunto, isso existe? Você já viu alguma mãe fazendo isso? Eu já vi uma coisa bizarra na televisão, de um casal colocar um menino dentro de um barril e deixar ele sendo desnutrido durante dias. Isso é desumano. Mas eu não imagino você, mãe, batendo numa criança durante 1 mês inteiro, sem parar, sem descanso. Eu te pergunto, se nós somos maus, imagina Deus fazendo isso com o filho que ele disse que ama, torturando eternamente com fogo. Você já queimou alguma parte do seu corpo? Eu já queimei essa perna 2 vezes. Queimei no escapamento de uma moto. Por besteira, nem prestei atenção, fui para trás. Eu só encostei a minha perna no escapamento da moto, já fez uma bolha que ardeu durante dias e eu coloquei na água. Imagina você com um fogo por todo o seu corpo durante a eternidade sem descanso. Esse Deus que as pessoas pregam não é o Deus da Bíblia. Esse é um Deus torturador. Esse é um Deus que não te ama. O Deus que eu conheço, ele não quer o seu sofrimento. Ele quer o fim do pecado. E se as pessoas continuarem queimando eternamente, como é muito dito nas igrejas, o pecado nunca tem fim, porque o pecado sempre vai estar vivo com aquelas pessoas que estão sofrendo eternamente. Deus, ele é o Deus de amor, e também é um Deus de justiça, mas nunca um Deus de tortura. Ficou claro isso? Os homens, o homem ou a mulher, que sejam necromantes. O que é ser necromante? Alguém sabe? Consultar os mortos. Ou sejam feiticeiros. O que a Bíblia diz no Antigo Testamento? Serão o quê? Serão o quê? É eu que estou dizendo ou a Bíblia? Isso aqui é a ordem de Deus, em Levítico. Não é a ordem de Moisés, é a ordem de Deus. As pessoas que consultarem os mortos, que sejam mortas, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 10 até o 12. Deuteronômio capítulo 18, do versículo 10 até o versículo 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Deus está falando para aquelas pessoas que adoravam um Deus chamado Moloque, que ele passava os filhos e as filhas no fogo.
nem adivinhador, pessoas que querem ler sua mão, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? É abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Queridos, a primeira coisa é que Deus não está chamando aquela pessoa de abominação. E quando você fala para uma pessoa que está fazendo algo que não está de acordo com a palavra de Deus, que ela é uma aberração, você não está sendo cristão. Você está xingando a pessoa, mas você não está sendo cristão. Deus considera a atitude abominação, não a pessoa. Deus ama o Filho. A gente tem que parar de pregar um evangelho que é um evangelho torturador, que é um evangelho acusador, e tem que entender que é a atitude da pessoa que Deus condena, não a pessoa. Porque Deus, ele quer salvar a pessoa, não que ela se perca. Deus está dizendo que essas pessoas que consultam os mortos, uma sessão espírita que quer consultar alguém que já morreu, a atitude é abominação ao Senhor de acordo com a Bíblia. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, eu só estou lendo. Se você for num centro espírita e você falar, Luiz, mas acontece. Teve uma história de um rapaz, de que ele sabia a senha de um cofre que tinha na sua casa, atrás de um quadro. E ele morreu. Não sei o que aconteceu com ele, teve uma parada cardíaca, não sei, e morreu. E aí a esposa foi num centro espírita, foi em um lugar, invocou o espírito dele e perguntou a senha. E aí ele falou, pode colocar lá, 3578. Ela saiu daquela sessão, foi para sua casa, abriu o quadro, colocou a senha, 3578. O cofre abriu. É a pessoa? Não. É o demônio. Não é a pessoa, porque a Bíblia diz que nada acontece depois que a pessoa morre. Você vai encontrar isso, mas isso é engano. Satanás, ele sempre vai tentar mentir. Ele é mentiroso e nele não está a verdade, ele é o pai da mentira. Ele vai tentar te enganar. E muitas pessoas, quando verem isso, poxa, então existe, é um demônio, não é a pessoa. A Bíblia diz que aquelas pessoas que consultam os mortos é a abominação perante o Senhor. Essa atitude não provém de Deus. Então, se você vai em algum lugar desses, você que está assistindo, e frequenta um lugar desses, a Bíblia diz que isso é abominação, não é evangelho, não é Cristo Jesus. Cristo não está presente naquele lugar. Deus não tem parte de luz com as trevas. Se é algo abominação perante o Senhor, então, meu querido, sai dela, povo meu. Isso é engano. Satanás, ele sempre tenta você. Eu não sei o que você passa na sua vida, mas Satanás, ele sempre está importunando. Você não escuta uma voz na sua orelha que te enchendo o saco? Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E você tem uma voz também, olha, haja dessa forma, faça o bem para as pessoas. Isso é o Espírito Santo. E Satanás, ele sempre está acompanhando as atitudes. Por isso que ele sabia a senha do cofre. Satanás, ele sempre vai tentar enganar as pessoas. Mas a Bíblia é muito clara. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Levítico 19:31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, nem os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quem possui a imortalidade? Existe um ser só. O único que possui imortalidade. O único. Que habita em uma luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, e nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. O único ser que possui a imortalidade é Deus, não o homem. A alma não é imortal. A pessoa nunca vai ser imortal. A pessoa é mortal. O único ser imortal é Deus, Cristo Jesus e o Espírito Santo.
1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Como nós entendemos então o que aconteceu no Éden? Como que as pessoas viviam tanto? O homem, ele era imortal? Ele não era imortal antes do pecado. Ele tinha acesso ao fruto da árvore da vida. Se você comprar Gênesis 2:9, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 2. Verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora a gente vai lá para Apocalipse capítulo 22, verso 2. Apocalipse capítulo 22, verso 2. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está o que, queridos? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura de todos os povos. Queridos, o ser humano, qualquer criatura criada por Deus, seja um anjo, seja um ser humano, precisa ter acesso à árvore da vida para continuar sendo imortal. É por isso que Jesus diz que Ele é a árvore, a videira, e nós somos o quê? Os ramos. Uma vez eu acampei, esses acampamentos de sobrevivência, e aí eu tive uma brilhante ideia de cortar um galho de uma árvore que estava bem florida, com bastante folhas, e eu coloquei por cima da minha barraca, para que quando chovesse, pelo menos aquelas folhas dessem uma filtrada. A gente ia ficar lá mais ou menos 3 ou 4 dias. E aí eu coloquei. Não choveu na primeira noite, mas eu falei, bom, tá lá de precaução. No outro dia, quando eu levantei, o galho estava seco e as folhas já estavam tudo no chão. Poxa vida, estava verdinha, as folhas eram bem grandes e ia me ajudar muito na chuva. Por que será que secou? Porque eu separei o galho da árvore. Se nós não tivermos acesso à árvore da vida, nós somos com esse galho seco, que morre longe da presença de Deus. É por isso que no livro de João, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, João descreve que ele vê os mortos diante do trono. Aquelas pessoas, por ocasião da descida da Jerusalém, acontece a segunda ressurreição. Mas, porque eles não aceitaram o Filho de Deus, por mais que tenham voltado à vida, continuam mortos. É isso que é o zumbi. É aquele que voltou à vida, só que continua sendo morto, porque não tem o Filho de Deus. Jesus, ele é a árvore da vida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 17. Você que perdeu uma pessoa. Eu já perdi minha prima, ela tinha a minha idade. Ela morreu de câncer. A minha tia também. A avó dela também morreu de câncer. Os meus dois avós também morreram de câncer. E existe uma promessa para mim na Bíblia. Para mim e para você. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e verso 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Você que está aqui hoje, tem a oportunidade de um dia ver aquela pessoa que você tanto ama no céu. Mas para que isso aconteça, você precisa estar lá também.
você precisa se preparar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e verso 54. Nós já estamos finalizando. Verso 51. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 54. Olha só. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 54 agora. E quando este corpo corruptível se revestir, note que a palavra é revestir, você não vai ter incorruptibilidade, você vai ser revestido. Então, verso 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, e a vitória é Cristo. Amém? Nós seremos revestidos com a imortalidade, que é o sangue de Jesus que morreu por nós para nos salvar. Deus seja louvado por essa atitude de Jesus, que hoje nós temos a chance de um dia morarmos com Cristo nos céus. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos os que dormem ouvirão a voz de Jesus. Ateu, budista, todo mundo ouvirá a voz de Jesus. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, que é quando Cristo Jesus voltar. Mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Queridos, hoje você tem a chance de aceitar isso. Se você aprendeu que a alma é imortal, abandone isso, porque isso não é bíblico. Se você entendeu que se você morrer vai para o céu, tem um intervalo entre isso. Se você morrer, você vai descansar no pó da terra. As pessoas que morreram na Bíblia, os apóstolos, eles não estão no céu. Existem 3 pessoas na Bíblia que nós temos certeza que estão no céu: Elias, Enoque e Moisés. Somente esses 3. Os discípulos de Jesus, todos estão descansando e aguardando a breve volta de Jesus Cristo. Eu convido a você que entendeu essa mensagem, fique de pé e nós vamos orar. Pai de amor, Santo eterno Deus, Rei das nações que habita nas alturas dos céus, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Nós sabemos que ao Senhor, o Senhor um dia morreu por nós. A morte que deveríamos sofrer, o Senhor sofreu em nosso lugar. E hoje nós temos a chance de que se nós aceitarmos o teu sangue sobre as nossas cabeças, o sangue que é imputado a nós como justiça, nós teremos hoje a chance de um dia estarmos contigo no reino dos céus, Pai. Nós sabemos, Pai, que a tua breve volta está para acontecer a este mundo. E nós não queremos ser enganados com as doutrinas de homens, mas nós queremos nos alimentarmos de acordo com a tua palavra e a tua verdade, Senhor. Porque a tua palavra diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertaríamos. Então, Pai, por favor, nos liberta de todo engano que Satanás tentará colocar em nossas vidas, Senhor. Pai, por favor, esteja conosco durante essa semana. Perdoe os nossos pecados e em Cristo Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.